Eu nunca imaginei que diria isso em voz alta, mas, de algum jeito, as redes sociais têm me ajudado a organizar os meus pensamentos. E eu sei, isso soa quase como uma contradição, porque existe todo um discurso muito forte, muito presente e muito real de que as redes sociais nos dispersam, nos aceleram e nos fragmentam. Eu passei por isso. Eu senti na pele. Eu vi as redes mais me cobrando do que necessariamente me auxiliando em alguma função ou em alguma tarefa cotidiana. Eu não acho que esse discurso esteja errado, mas também não acho que ele conte a história por inteira. Porque, pelo menos para mim, alguma coisa curiosa começou a acontecer nos últimos tempos. No começo, quando eu postava, era muito mais sobre mostrar um trabalho, exibir uma ideia, mostrar uma parte de mim. Mas com o tempo, o gesto de postar começou a virar outra coisa. Começou a virar um diário, um campo de registros e um campo de criação de significações. Ao mesmo tempo que eu criava, eu sentia que eu também tinha a possibilidade de pausar. E não era uma pausa forçada. Porque antes de publicar qualquer coisa, eu meio que me vejo obrigado a fazer as perguntas que talvez eu não faria se estivesse só pensando em silêncio. E eu faço essas perguntas e eu exercito. Eu me entendo. O que exatamente eu estou tentando dizer aqui? Isso é um impulso ou já é um pensamento sistematizado? Nenhum nem outro. Isso aqui ainda está cru, ainda está virando uma linguagem. E nesse pequeno intervalo entre sentir e publicar, algum tipo de organização começa a acontecer. Não é uma organização limpa, todos percebem. Não é linear, muito menos definitiva. A única coisa que eu posso garantir dessa organização é que ela é real, que ela está acontecendo, e eu sequer sei se ela vai ser duradoura. Porque eu anoto aqui que transformar pensamento em forma, mesmo que seja num post simples, até um artigo científico, artístico, filosófico, ou num vídeo curto, num texto meio provisório como esse, me obriga a desacelerar por dentro, me obriga a ler o que eu já escrevi, me obriga a pensar com os meus próprios pensamentos. É como se a ideia, quando fica só na cabeça, fosse uma névoa. Então eu começo a materializá-la para entrar em diálogo com ela. Quando eu tento colocar ela para fora, parece que ela começa a ganhar um contorno. Ela se torna audível, palpável. Às vezes eu percebo que nem era aquilo que eu queria dizer, então eu repenso. Às vezes eu descubro nuances que eu nunca tinha visto. Às vezes eu mudo de ideia no meio do caminho. E tudo isso curiosamente tem me ajudado a me escutar melhor. Tem me ajudado a me organizar melhor. Me organizar enquanto pessoa que pensa demais. Não porque as redes sejam, por natureza, um lugar profundo, mas porque eu comecei, e muito aos poucos, a usá-las como um espaço de elaboração e não só de exposição, muito menos de exibicionismo. Claro, isso obviamente não vem sem uma tensão, sem um nervosismo, sem um estresse. E as redes têm me ajudado a administrar essa tensão, esse estresse e essa cobrança. Porque junto com a organização do pensamento, que seria essa parte positiva da utilização das redes, vem também o ruído do olhar do outro, o número de visualizações,
o silêncio depois de postar, a comparação que parece ser inevitável. Nada disso desaparece, mas hoje eu começo a suspeitar que talvez o problema nunca tenha sido simplesmente estar nas redes ou fazer uso delas. Talvez a questão mais delicada que eu levante agora seja de que modo a gente se coloca nessas redes. Com que propósito? Eu quero ser perfeito? Eu quero ser ideal? Eu quero ser seguido? Eu quero tornar-me referência? Se sim, por quê? Para quem? A que custo? Se eu entro aqui somente para representar algo, obviamente eu vou me dispersar. Eu não tenho habilidades representativas, apenas apresentativas. Se eu entro só para me medir, eu fico ansioso. Mas quando eu consigo, nem sempre, mas quando eu consigo pensar em voz alta, o meu pensamento ganha um contorno. Tratar esse espaço aqui como um laboratório de pensamento, como um laboratório de pensamento em voz alta, eu percebo que nisso tudo alguma coisa se alinha. Não completamente, muito menos para sempre, mas o suficiente para eu perceber que organizar a minha própria cabeça nem sempre acontece no silêncio absoluto que eu pensei que pudesse acontecer. Às vezes eu só preciso me ver, me ouvir, me editar. Porque quando eu me edito, eu medito. Medito sobre os problemas que antes estavam ali, obscurecidos, recalcados, encolhidinhos, num fundo que eu achei que, no fundo de uma gaveta que eu achei que eu nunca fosse precisar abrir. Enfim, eu tenho usado as redes sociais suficientemente para eu conseguir perceber, dizer e organizar minha própria cabeça, acompanhado do risco de dizer e de mostrar e de exibir isso. Porque no gesto de publicar e na coragem meio tremida de colocar o pensamento em circulação, eu sei que as pessoas não estão esperando pensamentos em processo, muito menos pessoas em processo. As pessoas que consomem conteúdos digitais, elas querem definição, elas querem fórmulas, elas não querem processo. Elas querem saber o que elas querem, o que elas devem fazer. E esse não tem sido meus objetivos nas redes. Nem no Spotify, nem no YouTube, nem no Instagram. Cada uma dessas plataformas sendo utilizadas para uma finalidade, com uma finalidade. Me redescobrir e me perceber em processo. Que começa assim, com um vídeo idiota desse. E quem sabe, com o tempo, mais pra frente, eu consiga voltar aqui, consultar esses arquivos e perceber que, olha como tu melhorou. Olha como tu tá muito melhor da tua cabeça. E é óbvio que isso aqui não é solução. Aí procurar a tua ajuda psicológica ou coisa do tipo. A que tu ou um profissional achar pertinente. Mas me ver em processo aqui, como eu tenho me visto agora, como eu tenho me testado, tem sido algo benéfico para mim. E então eu encerro esse pensamento em voz alta, perguntando: será que as redes só nos dispersam ou será que elas podem ser usadas de outras formas com outros fins? Elas também podem virar um lugar de escuta de si? Com certeza, no meu caso, sim. Mas, pela primeira vez em muito tempo, postar deixou de ser só sobre aparecer ou representar para mim.
tem sido cada vez mais sobre me entender no caminho, no meu caminho, no meu caminho. Que eu sempre lembre que o caminho é meu e ninguém vai trilhar por mim.